Opa, eu sou o Nubytes, e se tu acha que os isekais japoneses são sempre a mesma coisa, é porque você nunca viu os isekais coreanos. Apesar que mesmo sendo a mesma coisa, os isekais coreanos dão de 10-0 nos isekais japoneses. Mas calma, senta aí, fica de boa, que hoje a gente vai dar uma aprofundada a mais nesses isekais coreanos e ver o porquê deles serem bons. Então só bora. Mas antes da gente continuar explorando esse mundo de isekais coreanos, deixa eu dar aquela minha mendigada marota e pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e, cara, hype o vídeo aí se você tiver no celular, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e isso ajuda o canal a crescer. No mais, vocês são fodas demais e muito obrigado pelo engajamento que vocês estão deixando no canal. E só bora, mano. Eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui sabe o que é um isekai, né? Aquela velha história do protagonista que é levado pra outro mundo, ou invocado, ou transportado, ou que às vezes ele acaba sendo morto por algum erro de Deus, e Deus, querendo dar uma segunda chance pro protagonista, manda ele pra outro mundo pra ele poder viver altas aventuras. Ou às vezes você só morre de vergonha mesmo porque você achou que uma menina ia ser atropelada por um carro, só que na verdade era um trator andando a 2 km por hora e você ficou com tanta vergonha que você morreu. Mas enfim, há várias maneiras de um protagonista... Caralho... Porra, Konosuba é muito foda. Mas enfim, no mangá japonês existe várias formas de você ir parar no mundo de fantasia. E eu sei que na abertura desse vídeo eu falei que os isekais coreanos estão 1000 vezes melhores que os japoneses. Só que isso é hoje em dia, ultimamente. Porque já tivemos muitos isekais japoneses fodas, como por exemplo Re:Zero, Mushoku Tensei, Tensei Shitara, o do Rimuro, o próprio Konosuba e o mais pica de todos, que só os olds, que só os relíquias vão ter assistido, Zero no Tsukaima. Esse daqui, meus amigos, é o pica das galáxias e ninguém me diz ao contrário. Quem chegar pra mim e falar que Zero no Tsukaima é ruim, eu não sei o que eu vou fazer com um cara desse. Mas, cara, esses daqui foram alguns dos isekais japoneses que podemos dizer da época de ouro. Porque hoje em dia, os isekais tudo vivem da mesma fórmula, que é o protagonista ir parar no mundo de fantasia, ficar super forte e com um harém absurdo, porque eu não sei porque todas as meninas do mundo desejam o protagonista. Isso é 80% dos isekais japoneses. Alguns ficam fora dessa fórmula, só que a maioria suga, vive tudo do mesmo suco de fanservice e de clichê. Mas não tem como eu chegar aqui e falar pra vocês que os coreanos são revolucionários, que os isekais coreanos não tem clichê. Com certeza tem clichê, só que o jeito deles fazerem a história é totalmente diferente do que esses isekais que lançam todo ano, que é um cópia do outro. E sim, eu sei que não tem como comparar isekais coreanos com isekais japoneses, porque a premissa é totalmente diferente. Na maioria das vezes, o protagonista, ele vai parar dentro de um jogo e não é nem no corpo dele, ele assume o papel de algum personagem dentro do jogo. Então é um isekai, mas não é um isekai. Mas enfim, hoje eu separei alguns aqui que eu acho interessante e que eu acho que vocês vão gostar. Só bora, e como eu disse, alguns dos isekais aqui coreanos que eu vou apresentar pra vocês, o prota, ele é transportado pro mundo, só que ele não vai no corpo dele. Ele assume um corpo de alguém lá naquele mundo pra ele poder viver ali na história e poder se manter ali. Raramente ele vai possuir o corpo que ele tinha no mundo real, entendeu? Mas enfim, vamos para as obras, eu acho que vocês vão gostar. Hoje eu peguei algumas obras aqui que eu acho interessante e como eu sempre falo, não tem como eu colocar todas as obras aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E eu acho que esse vídeo aqui já vai ficar longo, eu não tenho certeza ainda. Mas enfim, só bora, mano. Bom, então vamos começar por Eu Matei um Jogador da Academia. Essa daqui, eu já citei ela em um vídeo passado aqui, e eu curto ela, apesar que eu parei de ler ela há um tempo. Mas enfim, a história segue Korin Lott, esse mano aqui, que foi transportado para dentro de um jogo que ele jogava, mas o jogo nada mais era que um jogo em que o herói tem que reunir a sua turminha lá, com várias heroínas, e junto com a galerinha dele, ele vai ter que ir derrotando monstro por monstro, até chegar no último boss e salvar todo mundo ali. E isso era pra ser o jogo, até o prota descobrir que o herói na verdade é um cuzão. Assim que o prota é transportado pro mundo do jogo, como ele já tinha conhecimento da história toda, ele decide por formar um grupo com o herói, e junto eles vão indo fazendo as missões, matando monstro por monstro e salvando um monte de gente. Só que na realidade, o prota descobre que o herói, ele matava todas as heroínas que eram pra estar junto do grupo com eles, e ele só chamava homens pra participar. Então o prota acaba descobrindo o que o herói tava fazendo, porque o herói, ele matava as heroínas e pegava os itens dela pra deixar de recordação. E quando o prota descobre, ele surta, ele não acredita, e nisso o herói aparece, e o prota tenta fazer alguma coisa, tenta discutir com ele ali, só que o herói acaba derrubando o prota e prendendo ele. Então o herói também surta e começa a gritar com o prota, falando que tudo isso que ele fez foi para que os dois pudessem ficar juntos. E sim, rapaziada, ele é
o herói é. Então, o herói vira as costas pro protagonista e sai falando que tudo vai ficar bem assim que ele derrotar o boss final. E no final ele acaba morrendo. Então, ele morre e o mundo é todo destruído e o prota volta 3 anos antes no passado, antes dele conhecer o herói. Então, ele decide que pra tudo ficar bem, ele vai ter que matar o herói. Então, ele parte em uma jornada atrás do herói. Quando ele encontra o herói no meio de uma floresta ali, ele percebe que o herói tava tentando matar uma heroína. Então ele parte pra cima do herói e consegue matar o herói. Só que o herói era protegido pelo sistema. E quando ele morre, o sistema começa a ficar bugado e percebe que o herói morreu. Então ele começa a procurar outro candidato. E o sistema vê no protagonista um possível candidato. Então ele começa a analisar o corpo do protagonista e aceita o protagonista como herói. Só que ele não vira um herói. Ele vira um subjogador. Até quando sobra alguma coisa pro beta, esse algo não é nada. Então, como o prota vira um subjogador, ele não consegue ter os privilégios que o herói tinha, que é a tela de sistema e algumas outras coisas ali. Então, mesmo ele tendo virado um herói, a única coisa que ele tem agora é a obrigação de salvar o mundo. Fora isso, ele não tem mais nada. Então, ele usa o conhecimento que ele adquiriu dos últimos 3 anos da vida passada dele. Então, ele decide usar as runas que ele tinha aprendido e com essas runas ele conseguiria usar magia. Então, ele escreve 3 mandamentos no corpo dele, em que se ele cumprir, ele ia ganhar poderes e se ele descumprir, ele ia ter uma penalidade. Então, junto com a heroína que ele salvou, eles vão pra academia e lá na academia vai estar o resto dos outros principais personagens. E cara, o prota, ele é muito pica na lança. Já no início lá na academia ele tem que participar do teste de admissão. E mano, ele é muito foda usando lança. Ele mata monstro que outros alunos não conseguiriam uma facilidade extrema só usando a lança. Mas é lógico que tem muito mais personagens mais fortes que ele. Até porque o prota ele não tem nenhum privilégio. E os outros alunos, alguns têm uns poderes diferenciados. Então, junto com esses pessoal aí, ele vai ter que sobreviver a cada doideira que aparecer pra frente da história. E no final salvar o mundo, porque um dos mandamentos que ele colocou no corpo dele é que ele não deixaria o mundo ser destruído. Cara, eu curto essa história, mas pelo jeito que o prota consegue sobressair sobre as coisas que acontecem com ele, principalmente sobre ele não conseguir usar o sistema. Esse bagulho das runas até que interessante. Essa daqui, ela é uma obra muito boa, ela tem mais de 100 capítulos. Se você tiver sem nada pra ler, leia. Só que o único problema dela é que ela é comparada com essa daqui, ó, Guia de Sobrevivência na Academia, e realmente tem que se comparar mesmo, porque essa daqui é 1000 vezes melhor. E você deve estar se perguntando agora por que eu não falei dela em vez da outra. É porque eu esqueci, rapaziada. Eu realmente esqueci dela e só lembrei na hora agora que eu tô gravando esse vídeo. E por isso que eu vou fazer um resumo dela pra vocês aqui. Só que não vai ser tão detalhado porque tem muito tempo que eu li ela. Mas enfim, a história segue o prota no corpo desse mano aqui, que se chama Ed, porque eu nunca vou conseguir falar o sobrenome dele. Mas enfim, o Ed, na história original, antes do prota chegar, ele era o filho de uma família nobre caída e um vilãozinho qualquer de 3ª categoria que morreria no começo da história. Então, o prota, no corpo do Ed, vai ter que sobreviver a todas as desgraceiras que aconteceria com o Ed. Todo mundo que odeia o Ed, porque ninguém da academia gosta do Ed. Eu acho muito foda que o prota, ele vai ter que viver no meio da floresta, porque ele é meio que expulso dos dormitórios dos alunos, porque ele não tem condição de pagar. Então ele faz uma cabana no meio da floresta e começa a morar lá, caçar. Essa história é muito pica. O único ruim dela é que ela tem poucos capítulos. Eu acho que é por isso que o pessoal acaba indo ler Eu Matei um Jogador da Academia, porque ela é boa, só que ela tem muitos poucos capítulos. Mas cara, realmente a história do Guia de Sobrevivência da Academia 1000 vezes melhor do que a outra. Mas enfim, foi mal por ter feito um resumo porco dessa daqui, mas ela é muito boa realmente, e eu recomendo as duas pra vocês. Se vocês estiverem sem nada pra ler, leiam Eu Matei um Jogador da Academia, porque dá pra você passar o tempo. Acho que eu me embolei tudo aqui, rapaziada. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos pra próxima. A próxima é Como Eu Dominei a Academia Usando uma Faca de Sashimi. Essa daqui é do caralho. Essa daqui é muito foda, mano. Essa daqui vocês podem dizer o que quiser, que ela é ruim, que ela é clichê, mas eu curto ela demais. O prota é muito foda e o sistema de poder dessa obra é do caramba. Mas enfim, a história segue o Sr. Kim, um cara que era tão foda que ele foi considerado um mestre espadachim usando uma faca de sashimi no mundo dele, e ele trabalhava em uma peixaria, em um restaurante ali. Só que o cara era tão foda que até a máfia coreana tentou contratar o cara pra fazer alguns serviços duvidosos. Só que ele acaba recusando, mesmo a máfia oferecendo milhares e milhares de wons ali. Mesmo assim, ele acaba recusando. Ele não acha que vale a pena fazer esse trabalho. E fora ele ser um mestre espadachim, ele já teve a sua época de viciado em jogos. Então, tem um momento ali que ele tá descansando e o celular dele começa a apitar. E quando ele vai ver, era a notificação de um jogo que ele jogava há bastante tempo e ele não sabia por que tava tocando. Então, quando ele clica, ele é transportado pra dentro do jogo. E quando ele chega no jogo, a gente acaba achando que ele vai incorporar um personagem muito foda ou um personagem secundário que faz parte da história. Não, ele incorpora um NPC. Ele fica puto, mano. Então,
Depois de algumas semanas ali, ele aceita que ele não vai conseguir mais voltar pro mundo dele, e ele decide viver a vida dele de boa, estudar, ter um emprego normal, só que o futuro é incerto, e ele acaba sendo aceito na Academia de Heróis, uma academia criada pelo primeiro herói ali do mundo, que foi fundada para moldar as novas gerações, porque os humanos antigamente tiveram guerra com demônios e agora eles estão em paz, mas uma hora ou outra os demônios podem atacar, então essa academia foi feita para moldar heróis, para quando os demônios atacassem, eles pudessem salvar a humanidade. O Prota fica sem entender nada, porque ele não sabia que o dono original do corpo tinha tentado se inscrever na academia, e é aí que é nos apresentados pela primeira vez o sistema de poder dessa obra, que se resume em bênçãos. Quase todos os personagens dessa obra vão ter alguma bênção, e essa bênção vai dizer o poder que tu tem. Se você tiver bênção para espada, você vai ser muito bom com espada. Se você tiver bênção com magia, você vai ser muito bom com magia, e assim por diante. E o Prota, por ser de outro mundo, ele acaba tendo duas bênçãos. A bênção do corpo original que ele assumiu, que era a bênção de intolerância à dor, que por alguns segundos ele não vai sentir dor nenhuma, e a bênção que ele ganhou por ter vindo parar naquele mundo é a bênção do Deus da Espada, que permite que ele se torne um mestre espadachim quando ele estiver equipando alguma espada. E assim, ele aceita o destino dele de ir para a academia, e chegando lá, ele decide olhar as bênçãos dele, e ele percebe que a bênção de intolerância à dor só dura 30 segundos por dia, e ela tem um cooldown de mais de 10 horas, e a bênção do Deus da Espada, ela especifica que só funciona com uma faca de sashimi. Por isso que o nome da obra é Dominando a Academia com a Faca de Sashimi. A bênção do Deus da Espada dele só se ativa quando ele estiver segurando uma faca de sashimi. Então ele decide testar, e quando ele ativa a bênção, ele sente uma dor extrema, porque aquela bênção tinha um efeito colateral. Toda vez que ele ativa, ele vai sentir uma dor imensa. Então ele tem a brilhante ideia de combar a bênção de intolerância à dor com a bênção do Deus da Espada. Então dá certo. Só que aí vem o problema, ele por dia só pode usar elas durante 30 segundos. Durante 30 segundos ele é muito foda, depois ele vira um inútil. Então a história corta e já mostra ele ali no exame de entrada da academia, e lá ele mostra os poderes dele pela primeira vez, ele derrota uns caras lá, e mano, eu acho muito foda, porque cada bênção aqui é uma bênção muito foda, e a gente descobre que a história de verdade tem o próprio protagonista da história, que é um protagonista que ele tem a bênção mais forte de todas, que é a bênção do milagre, que é uma bênção absurda. E aí a gente vai ter que ver o Prota tentando viver a vida dele na surdina, só que no final não dá certo, todo mundo descobre que ele é pica pra caralho. E mano, essa obra é muito boa, recomendo. O único problema dela é que ela tem menos de 60 capítulos, só que mano, ela tem uns clichêzinhos dela, só que ela se desenvolve muito bem, a história é bem contada, o mundo ali já tá começando a se contar direitinho, a gente já vê algumas tramas acontecendo, e eu recomendo demais, mano, ela é gostosinha pra se ver, e o Prota, ele até que tem uma personalidade interessante. A próxima é o Necromante Evoluído, e sim, essa daqui, igual as anteriores, também o Prota vai parar dentro de um jogo. 80% desses isekais coreanos, o Prota vai parar dentro de um jogo, e sim, esse daqui, como você já viu no título, também tem necromante. Só que essa daqui eu acho muito foda, porque o autor consegue desenvolver bem os poderes do Prota, não é um bagulho tão rushado assim, não é o Prota descobriu que ele consegue usar necromancia e do nada ele consegue invocar um exército de monstros, não é assim. É bem mostrado como os Prota vai conseguir as invocações dele, e no começo da obra, no primeiro capítulo, o autor já te dá um spoiler de como o Prota vai ficar daqui uns capítulos e como o Prota vai ficar foda. Mas enfim, a história segue Makoto Kaneshiro, apesar que eu tenho certeza que esse nome é japonês. Ele que um dia já foi membro das Forças Especiais da Coreia, só que depois dele se aposentar, ele não conseguiu mais se enquadrar no mundo, ele não conseguiu mais viver em sociedade, e a única rota de fuga que ele achou foi um jogo chamado Pekata. Eu acho que é Pekata que fala, que era um jogo em que ele passou muito tempo da vida dele jogando, e um dia que ele estava jogando, ele recebe uma ligação no telefone dele, e do nada, ele é sugado pra dentro do jogo. Então, ele acaba assumindo o corpo de Andres Cromwell, um órfão que perdeu tudo depois que seus pais morreram, e o típico ser humano que se ajoelha pros fortes e intimida os fracos. Um verdadeiro cuzão, né, mano? O Prota acaba chegando ali no mundo meio ano antes da história inicial começar, e agora ele vai ter que fazer de tudo pra tentar sobreviver, porque na história original o Andres morreria assim que iniciasse a história, porque os personagens principais matariam ele. Então o Prota vai ter que tentar fazer de tudo pra sobreviver, só que ele vai ter um problema. O Andres
não tinha talento pra magia e todo mundo considerava ele um inútil porque ele já tinha repetido de ano várias vezes. E além disso, ele era ajudante de um professor que todo mundo considerava estranho, porque nas sombras esse professor praticava magia negra, ele tentava trazer de volta os mortos praticando necromancia, e o Prota, mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda continua sendo ajudante desse professor, porque ele espera aprender necromancia, só que o professor é um otário e não ensina nada pra ele. Então o Prota vai ter que estudar sozinho, só que a sorte dele é que nesse mundo todas as pessoas nascem com um traço, e esse traço melhora as capacidades físicas da pessoa, e como o Prota veio de outro mundo, ele vai poder ter 2 traços, que é o traço que o André já teria, que é o de núcleo duplo, que aqui permite ele usar tanto aura quanto mana, então ele poderia ser muito foda tanto na esgrima e quanto na magia. E no jogo original, quando você joga durante 13 semanas, o jogo te dá um traço aleatório, então o Prota já tinha acabado as 13 semanas dele ali, então o jogo permite que ele escolha um traço, e depois de pensar muito, o Prota decide escolher o traço de evolução, que era um traço que permitiria ele continuar evoluindo infinitamente, então os poderes dele não tinha limite mais, mano. E um outro motivo que ele acaba escolhendo o traço de evolução é porque o traço de evolução tinha sinergia com a necromancia, então isso deixaria ele bem mais forte. Agora, com esses poderes, o Prota vai ter que tentar sobreviver a todas as merdas que vai acontecer no futuro dele e todo mundo que tenta matar ele. Pra mim, essa é uma das melhores obras quando o termo é necromancia, porque aqui a gente consegue ver como o Prota vai evoluindo os poderes dele. Não é aquele bagulho que o Prota já consegue o poder dele, já invoca 1 milhão de servos pra poder salvar ele, não. Aqui é de pouquinho em pouquinho em como o Prota vai evoluindo os poderes dele. Isso eu acho muito foda, mano. Recomendo demais. Ela tem mais de 100 capítulos e vale muito a pena ler, velho. O próximo é The Player, ou O Jogador. Diferente dos outros que eu já citei, nesse daqui o Prota ele não vai parar dentro de um jogo, ele vai parar dentro de uma webtoon. Aqui a história segue Ryo Seojin, um estudante que tava indo pra escola, e ali dentro do ônibus ele tava lendo a sua webtoon, e eu tenho certeza que você que tá assistindo também faz isso, ou já fez, porque eu também já fiz, mano. A webtoon que ele tava ali lendo era um webtoon de ação com fantasia, e o capítulo que ele tava lendo era um capítulo em que 2 personagens principais estavam lutando dentro de uma arena, e ele fala que aquele capítulo era previsível demais, porque tava na cara que o personagem principal iria perder, e ele fala que se fosse ele derrotaria aquela personagem muito fácil. Então ele decide lançar um comentário falando que se aquele comentário pegasse bastante like, ele iria varrer o chão com o rosto daquela personagem. Então ele só posta o comentário e deixa. Depois que o Prota solta esse comentário, a cena corta pra um cara em algum lugar desconhecido mexendo no celular, e esse cara, ele lê o comentário do protagonista. Então ele chama o protagonista de idiota, fala que aquilo era uma coisa estúpida e começa a dar like, mano. Então aqui eu tenho que explicar pra vocês que esse cara nada mais é do que um deus, e aquela webtoon que o Ryo Seojin tava lendo nada mais é do que uma história de um mundo real que existe. O deus só fez um webtoon como uma forma dele se divertir. Ele conta toda a história que acontece naquele mundo como uma forma dele se divertir, e o Ryo Seojin tava zoando da história dele. Então o Deus começa a deixar o like no comentário, e o Seojin, sem saber de nada, continua vivendo a vida dele. E aqui a gente percebe que ele era um inútil na escola, ninguém gostava dele, ele não tem amizade com ninguém. Tem um momento ali que tem uma galera falando dessa webtoon e ele tenta entrar no meio, só que todo mundo caga pra ele. Aí ele vai pro banheiro chorar, aí os moleques entram e começam a falar mal dele, e ele fica quieto. Quando ele acha que todo mundo saiu, um cara que se dizia amigo dele percebe que ele tá ali dentro do banheiro e chama ele de patético, e o Prota fica triste pra caralho. Só que antes dele reclamar, ele é levado pra dentro daquele mundo, porque o Deus tinha deixado mais de 7 milhões de curtidas no comentário dele. Então ele é transportado pra dentro daquela arena no meio da luta dos dois. E aqui a gente descobre que os 2 personagens que estavam lutando era a Nagi de rank 1 e o Jin de rank 2. E aqui eu tenho que dizer que esses 2 personagens são muito fodas, principalmente o Jin. Enfim, é muito foda você ver a cara do protagonista ali com a cara de meu Deus, o que tá acontecendo? E todo mundo em volta zoando porque ele atrapalhou a luta do rank 1 e do rank 2. E a gente descobre que aquele mundo onde o protagonista caiu é dividido entre pessoas que têm poderes e pessoas que não têm poderes. E as pessoas que têm poderes, quando elas atingem um nível, elas são ranqueadas, porque se você não for ranqueada, você vira um criminoso e você vira um rank, que é uma pessoa que não tem rank. Então se você não tiver rank e for muito foda, você pode até ser preso. E ali naquele lugar existe uma torre onde as pessoas vão escalar para elas determinar os poderes dela. Cara, essa obra
ela é simplesmente sensacional, meus parceiros. O prota chega como ninguém e fica muito forte. Tem muita gente que não gosta dessa obra, que eu acho maluquice, porque eles comparam muito o prota dela com o Deku, porque a construção de personagem é a mesma coisa. O prota chega como um medroso, fracote, e com o tempo ele vai descobrindo os poderes dele, vai ficando mais forte. E se você parar pra pensar, é a mesma coisa do Deku, mano. Mas aqui, eu acho que pula um pouco fora do My Hero. Realmente ele tem algumas coisas que lembram o Deku, mas eu acho que essa obra tem a sua particularidade, tem a sua originalidade ali. O mundo é muito bem construído, os poderes é muito bem construído. Como eu falei, esse mundo existe o karma, que é uma energia que todo ser humano tem, e algumas pessoas têm mais que as outras, e esse karma permite a você usar habilidades totalmente diferenciadas, habilidades novas, como magia, encantar a sua espada. Cara, o sistema de poder aqui é tão foda que eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso. Só que no mais, The Player é uma das obras mais fodas que eu já li. Tem mais de 200 capítulos e cada capítulo vai melhorando, apesar que os 50 primeiros capítulos lento pra caramba, porque é só o prota descobrindo como o mundo funciona, o prota descobrindo como usa os poderes ali. Só que depois do capítulo 50 pra frente é foda, é só foda, mano. É só isso que eu tenho pra dizer. E uma coisa que eu tenho que falar é um spoilerzinho: aquele cara que chama ele de patético dentro do banheiro, ele também é transportado pro mundo. E é só isso que eu tenho que dizer, mano. Vai ficar dois personagens de outro mundo ali dentro, que é o Prota e esse cara. E é só isso que eu tenho pra dizer. The Play é muito foda. Se você não leu, leia. E é isso, mano. Antes de eu ir pra última, eu queria indicar pra vocês mais duas, porque eu não quis falar muito mais sobre elas, porque eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo. Mas enfim, a primeira é o figurante da novel, que essa daqui, diferente das outras, a novel que o Prota vai parar é uma novel que ele mesmo escreveu, só que um ser de outra dimensão acaba não gostando do final da obra, e ele manda o Prota pra lá, pro Prota mudar o final ele mesmo. E essa daqui é uma típica história que o Prota assume o corpo de um NPC e vai vivendo ali numa escola de heróis, tentando ficar forte, e essa história já existe o próprio protagonista dela. Eu acho do caramba, tem mais de 100 capítulos, vale muito a pena, mano. E a segunda é o Gênio do Teletransporte, e essa daqui, pra quem curte magia, o Prota vai parar dentro de uma história de magia ali, e uma das magias que ele vai conseguir usar é o teletransporte, então ele fica muito foda usando o teletransporte. E é isso, mano, essas duas aqui que eu queria indicar pra vocês. Como eu disse, eu não quis falar muito mais sobre elas, porque eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo, mas recomendo demais. E por último, e muito mais importante do que todas, o melhor engenheiro do mundo. Essa daqui, eu já tinha falado dela antes, mas toda oportunidade que eu tiver pra falar dessa obra eu vou falar, porque essa obra é simplesmente maravilhosa. Não tem como você falar que o Lloyd Fronteira é um protagonista ruim, não tem como você me falar que essa obra é ruim. Pra mim, todos os seus argumentos não valem de nada. É isso, mano. Mas como eu já disse sobre essa obra aqui, eu vou fazer um resuminho básico. A história vai seguir Kinsuho, que acaba sendo levado pra dentro de um romance lá, ele acaba assumindo o corpo de Lloyd Fronteira, o filho inútil do Conde Fronteira, um cara que todo mundo não gosta porque ele é um cachaceiro e ele arruma encrenca com todo mundo. Só que aí, no corpo do Lloyd, o Prota vai ter que refazer toda a reputação dele, fazer todo mundo acreditar. E o Prota na Terra, ele era um engenheiro, e quando ele vai parar nesse mundo, ele ganha a habilidade de um engenheiro. Ele consegue usar todo o conhecimento dele, e ele tem um sistema onde ele consegue construir coisas da Terra nesse mundo. E cara, é muito foda. O Lloyd só pensa em dinheiro, só que no final ele acaba salvando todo mundo. E essa história tem um final fechadinho, e ela é do caramba, recomendo. E o Prota no corpo do Lloyd, que pra mim, ele sempre vai ser o Lloyd. O Kinsuho não existe, o que existe é o Lloyd Fronteira, junto com o Javier. É a dupla de personagens mais foda que existe. Dos Mão-Ais, eu acho que eles são a melhor dupla que existe, cara. Essa história é maravilhosa, tem mais de 200 capítulos, já tá completo, então você vai ver uma história do início ao fim, fechadinha, bonitinha, gostosinha de se ler. E, cara, o mundo aqui é muito foda, todos os personagens são interessantes, o autor consegue desenvolver muito bem tanto o Lloyd, quanto o Javier e quanto os outros personagens secundários. E é isso, mano. Eu falo muito bem dessa obra porque eu amo essa obra, e eu só tô esperando ela começar a ser vendida por aqui, ou ela começar a ser vendida em inglês, porque eu vou comprar todos os volumes dessa obra, mano. Mas é isso, rapaziada, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram alguma dessas obras. E me diz aí se faltou algum especial, porque provavelmente deve ter faltado, porque como eu disse, não dá pra me colocar todos. O próprio Guia de Sobrevivência na Academia, eu só fui lembrar dele depois que eu já tava começando a gravar esse vídeo, então eu consegui colocar ele ali no meio pra ele não ficar de fora, mas provavelmente um ou outro deve ter ficado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, como sempre, pelo apoio de vocês aí, e não se esqueça de hypar, porque isso ajuda demais. Mas no mais é isso, eu não sei se eu vou postar um vídeo antes do Natal, mas se eu não postar, já tô dando Feliz Natal pra vocês aí, Feliz Natal, e é nóis, rapaziada, tamo junto.